E, Dandara, onde que a sociedade civil pode se letrar? Já que os juízes estão recebendo esse apoio, e nós? Sim. Hoje nós temos muito mais informação, né? Então aí, né? A gente olha as próprias redes sociais, a internet, que também foi muito utilizada nesse caso. A gente tem muitas pessoas trazendo um conteúdo de altíssima qualidade falando sobre o tema. Agora, é fundamental a gente continuar defendendo políticas públicas. Sim. A gente precisa que as nossas políticas públicas sejam mantidas. A lei de cotas trouxe uma transformação fundamental no ensino superior no Brasil, com a presença de pessoas negras, que isso de lá vão sair também muitos gestores, muitos profissionais. Então, se a gente tem uma lei de cota que já tensiona esse ambiente acadêmico, porque essas pessoas negras chegam e elas também estão lá fazendo suas denúncias, dizendo, olha, não tem como a gente não ter história da África, não tem como não falar de racismo, não tem como não ter disciplinas que tragam esse letramento. Sim. Então, são profissionais que vão sair muito mais qualificados. A partir do momento que uma pessoa negra chega, seja num espaço escolar, seja no ambiente de trabalho, ela já altera todo o ambiente de trabalho. Porque ela já traz ali com o seu corpo, com a sua memória, com as suas vivências e experiências, ela traz esse tensionamento. Agora, a empresa, e precisa lidar com isso, as instituições e as empresas. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou submeter essa pessoa negra, que eu estou contratando, que eu estou admitindo, a diversas violências, porque o entorno não está preparado para lidar com essa diversidade, essa pluralidade, que não está na empresa, que existe no Brasil. Sim. Tá no nosso cotidiano, né? Então, eu preciso ter essa empresa, essa cultura da empresa preparada para lidar com esses corpos, com esses sujeitos e sujeitas negras que adentram esses espaços. Mas já é uma mudança, já traz um tensionamento. Porque as pessoas não vão se submeter. Muitas vezes se submetem, eu fiquei pensando que Noemi falou dos pais, né? Que falaram assim, isso é normal. Às vezes também falar isso é porque é tão doloroso. É tão doloroso. E você quer proteger. Que é uma defesa, e você quer proteger o seu filho. E aí, o que você diz pro seu filho? Isso é normal, é assim mesmo. Né? Só que o nosso silêncio não nos protege. O nosso silêncio, ele nos adoece, nos mata e ainda contribui, de alguma maneira, para que outras pessoas sintam que o problema é delas, é individual, e não uma questão sistêmica e estrutural coletiva, que é o racismo. Porque, por exemplo, durante toda essa tentativa de falar com a ouvidoria, de tentar falar com a empresa não responder, no fundo, estavam individualizando. Ou seja, aí, ó, é um problema seu. Porque se não tem uma resposta, eu imagino que em algum momento você possa ter pensado isso. Será que sou eu? Sim, nossa, várias vezes. E aí a gente fica pensando, será que sou eu que falei alguma coisa errada? Sim. Será que sou eu que faço alguma coisa errada? Eu me culpava pelas ações das pessoas. Exato. Pelo que as isso. pessoas faziam, eu falava, nossa, isso é culpa minha? Porque se não tem um encaminhamento e se a gente não tem uma noção de que a história desse país é toda forjada em violência e de que o racismo está muito presente no nosso cotidiano, em todas as instituições que a gente não entende que é algo coletivo, que é algo que nos afeta e nos oprime coletivamente, reproduzido pelo Estado, pelas instituições, e a gente individualiza, acha que o problema é nosso. Inclusive, eu queria saber, Noemi, como é que, assim, se hoje alguém... Porque, assim, eu sei que a realidade dos negros é essa. Vocês vão sofrer racismo de novo, em vários ambientes e a qualquer momento. É isso, né? Eu queria, inclusive, que vocês abrissem um relato de vocês também, se já passaram por situações parecidas. Mas, primeiro, Noemi, se hoje essa mulher tivesse feito esse vídeo, hoje, qual transformação da Noemi de 18 anos para a Noemi de hoje? O que você falaria? Qual a sua reação diante do racismo? Hoje, sem medo de expor, e sem medo de me expor, exporia. Óbvio que qualquer coisa que acontecer diferente, eu já ligo a câmera do meu celular. Eu já falo, não, eu não vou passar por isso de novo nunca mais. Eu levantaria, estufaria meu peito e falar, quem é você? Sim. Você come a comida que eu como, você tem o sangue que eu tenho, o mesmo sangue que corre nas minhas veias, corre no seu. Quando você morrer, você vai pro mesmo lugar que eu. Quem é você? Eu já começaria perguntando e me impondo, porque somos todos iguais, gente. Eu não vejo a diferença. Eu olho pra qualquer pessoa, eu não vejo a diferença, gente. Então, eu conseguiria me impor de uma forma. Dependendo da situação, a gente vai contornando, mas eu conseguiria me impor. E você se orgulha disso hoje? Oxe, demais! Porque é uma batalha, né? Quem vê a diferença é o racista, na verdade. E eu presenciei Quem vê a diferença é ele. recentemente uma situação em uma padaria lá em Santo André. Eu falei pro meu esposo assim, que a gente tava na correria, ele falou assim, não faz janta não, vou terminar aqui algumas coisas da empresa, vai lá na padaria, compra alguma coisa pra gente comer aqui mesmo, a gente vai pra casa e descansa. E eu fui pra essa padaria, eu nunca vou lá sem ele, porque eu morria de medo. E depois desse processo eu fui sem ele. Cheguei lá,
Era umas 7h30 da noite e tava a filha do dono. E a forma absurda que ela trata aquelas meninas... E eu já tava com todo o meu empoderamento aqui. E elas são super boazinhas, tal. A gente sempre sentava lá pra comer alguma coisa. Desse dia eu fui sozinha. E eu vi ela tratando mal as meninas. Mas de uma forma, falando assim... Pega isso desse jeito. E gritando, oprimindo as meninas. Nossa, vocês são um lixo. E começando. E tinha muita gente ali, ninguém falava nada. Aí eu falava, quem é essa pessoa? Eu ficava perguntando pras meninas. É a filha do dono. Não sei o quê. Menina. Ali eu dei um berro ali. Eu falei, quem você pensa que é? Eu sou a dona. Eu falei, não, até onde eu sei, você não é a dona. Já começa por aí. As meninas merecem respeito. Ainda lembro que eu falei pras meninas. Quanto vocês ganham por dia? Vambora. Eu pago o dia de vocês. Eu falei, eu sou CLT, mas eu dou meu salário pra vocês. Falei, vambora, vocês não merecem passar por isso, não. Falei, tem muita coisa melhor. Ainda perguntei assim pra uma delas. Eu falei, quantos anos você tem? Ela tem 17. Eu falei, e você? 19. Eu falei, vambora. Gente, vamos procurar coisa melhor. Tem coisa muito melhor. Estão te oprimindo. Eu falei, sai daí. E o que eu fiquei feliz que passou umas 2 semanas, nenhuma das duas estava mais lá. Olha aí. Eu falei, é muita humilhação. Querendo humilhar, oprimir. Hoje em dia eu já consigo fazer a diferença. Exatamente. E esse é o papel da sociedade civil, né? Noemi deu um exemplo maravilhoso. Se você presenciar uma situação de racismo, de LGBTQIA+fobia, de machismo, a gente precisa intervir. Sabe aquela história da violência doméstica e sexual que diz assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher, sim. Em racismo também. A gente precisa se implicar. Porque é algo que toda a sociedade tem o dever de se comprometer em não reproduzir e em não deixar que aconteça. Então, isso é muito importante, porque às vezes é uma conversa que você tem com uma jovem de 17 anos. Muda a cabeça dela, amplia as perspectivas, sabe? A pessoa tá pensando que a vida dela é aquela padaria. Quando eu vi aquilo, eu me vi naquelas meninas. Eu falei, elas estão sendo coagidas, isso não pode acontecer, não existe só isso aqui. E a impressão que eu tenho ainda é que existe um pacto do silêncio ainda na sociedade sobre isso. Né, um medo de falar e um medo das pessoas brancas também de intervir. Porque você acha que, porque quem é negro que sabe, né? Eu não vou falar por eles, ou eu não vou... Não, a gente precisa, né? Estar também, se enquadrar. Como é que você sente isso? Eu há muito tempo eu trabalho com isso. E é impressionante quando a gente vai tomando conhecimento das mais diversas formas de racismo que a gente começa a observar. Então, a princípio, a gente pensa que o racismo é um xingamento explícito, expresso, que é também gravíssimo. Mas a gente verifica, por exemplo, no tratamento no estabelecimento comercial, quando você não é atendido. Olha, ser confundido com segurança ou com motorista, não tem nenhum, com todo respeito ao segurança, ao motorista, mas por que eu não sou confundido com o maître ou com o dono do restaurante? Você já passou por isso? Não, muitas vezes, é muito comum. Então, e são microagressões, porque o racismo, a ideia, o conceito do racismo, socialmente falando, é uma ideia de que eu sou superior. Aquela pessoa é inferior. E ela tem um lugar que não é o lugar que eu estou. Ela não pode frequentar o meu restaurante, o restaurante que eu frequento, a loja que eu frequento. Então a gente vê o racismo tanto dos outros clientes como dos funcionários muitas vezes. Você vai numa loja, a pessoa te oferece o mais barato, por exemplo, e você não pediu nada, você só está olhando aquilo. São microagressões. Então, estabelecimentos comerciais é muito comum. E aí, como a gente vai tratar isso? Enquadrando o que você quis dizer com isso? Nos grupos de WhatsApp, nos nossos colegas, nossos amigos, não ri mais esse tipo de piadinha. Eu faço aqui a minha meia-culpa. Eu já tive muitos atos machistas, muitos atos, e hoje em dia não mais. Eu vejo uma piadinha, uma brincadeirinha. O que você quis dizer com isso? Me explica, porque eu realmente não entendi. Você atribui uma característica daquela pessoa a um animal, por exemplo. Me explica direito. Faz essa pessoa repetir para ver se ela tem coragem. Tivemos casos até de influências que deram, né, para criança banana e que foram condenadas. Inclusive. Tivemos também vários casos que a sociedade tem, né, exposto isso, de uma mulher que pegava o celular, né, e ela ficava ofendendo um rapaz negro. E eu lembrei quando você falou dessa situação do chefe, né, que nunca vamos comparar um negro com um chefe. O atleta Wesley Caetano, a gente viu um vídeo dele, que é muito, muito impressionante o vídeo. Ele correndo com um colete à prova de balas no Rio de Janeiro. Porque o branco correndo é atleta, o preto correndo é ladrão. E aí ele fez esse gesto para sinalizar, né, o preconceito. Então ele precisou correr como forma simbólica de que ele estaria protegido só dessa forma.
É difícil, né, Dandara? A gente vê a nossa sociedade ainda precisando evoluir tanto enquanto esse tema, né? É muito difícil. Ontem mesmo teve um caso no Rio de Janeiro de uma moça negra que foi numa loja de utilidades comprar. E esse caso agora tá ganhando uma repercussão. Agora, quando eu vim pra cá, eu vi que ele tava estourado na mídia, né? E ela foi revistada, fizeram ela tirar partes da roupa, acusada de ladra, acusada de roubar alguma coisa da loja. Ela não tinha roubado nada. Então, o segurança pegou a bolsa dela, abriu a bolsa, revistou a roupa, fez ela tirar parte da roupa. Ela convulsionou dentro da loja, passou mal. O filho foi chamado porque estava no bairro. Ela teve que ir pro hospital. Nossa. Então, é isso, a gente tá falando aqui ontem, que era o Dia do Consumidor. Aí ela foi aproveitar uma promoção do Dia do Consumidor. Só que ela não, aparentemente, pessoas negras não são consumidoras. Não são vistas a partir desse lugar, né? São vistas a partir do lugar do roubo. Então, a gente não pode entrar numa loja sem ser seguido. É só entrar numa loja de departamento que você já tem um segurança atrás de você. Eu tenho medo de mexer em bolsa em loja. Quando eu vou mexer na minha bolsa na loja, pegar o celular, eu faço tudo pausadamente, para que quem estiver me vendo consiga ver todos os meus passos, que eu não tô colocando nada dentro da bolsa. Então eu abro a bolsa pausadamente, eu tiro o celular, como se eu estivesse fazendo para uma câmera, pedagogicamente, para provar que eu não tô colocando nada ali dentro. Que eu só tô querendo usar meu aparelho de celular. Eu sou professora diversas vezes, eu chego para dar aula, eu chego para dar uma palestra em algum lugar, em algum espaço. Várias vezes as pessoas me interpelam: você que vai trazer o café? Você vai trocar o café? E eu falo assim, olha... Não, eu que sou a professora, eu vim dar aula. Ah, me desculpa. Aí a pessoa já fica, ai, não, desculpa, eu achei que era. Eu nem olhei direito pra você. Tava aqui assoberbada, porque uma outra ferramenta que usam é fingir que tá doidinha, né? Uma coisa meio doidinha. Tipo, ai, não vi, desculpa. Ai, tô distraída. Tô distraída, né? Então a pessoa fala assim, ai, tava distraída. Não, a pessoa não tava distraída, né? Então a gente chega, pessoas negras, a nossa cor chega primeiro. E essa cor é toda alvo de estereótipos. A gente tem histórias únicas sobre pessoas negras. Nessas histórias únicas, a gente tem um reforço de estereótipos racistas. Então, é o ladrão, é a ladra, é a ameaça. Então, olha como o racismo é macabro. A pessoa que é da limpeza, que tá sempre te servindo a servir. Mas o racismo é macabro, é um crime macabro, porque o algoz se torna vítima e a vítima é o algoz. No final, a pessoa que é ali vítima que se torna o algoz. Boa prova disso é quando você tem um jovem negro que é assassinado no chão de um supermercado. Sob a alegação de que ele era um potencial bandido. Então, como ele podia roubar, então qualquer ação sobre esse corpo está justificada, porque ele é um potencial ladrão. E a gente não vai longe, Vini Júnior, com toda a fama e com todo o talento dele, não foi também capaz de não viver. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, classe. Também quando a gente fala de racismo, a pessoa fala, mas tem a ver com classe. Não tem a ver com classe, gente. Pessoas... Você vê os filhos também daqueles... da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso também. E agora também na Zona Sul do Rio de Janeiro, recentemente, os filhos daqueles... diplomatas na Lagoa, que eles estavam tentando entrar no prédio, alugaram um apartamento, eram negros e não deixaram eles entrarem, achando que eles estavam querendo roubar alguma coisa, mas aí eram filhos de diplomatas, o caso veio à mídia. E a gente pensar também quantos casos não tem repercussão. É diário, né? É uma luta diária mesmo.